Isso. Isso aí, Fábio. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente nessa noite, uma noite especial, né? E que você possa, Eu que agradeço, viu? e que você possa Eu transmitir que, eu... tudo o que você preparou. Desculpa. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente poder estar essa noite aqui falando sobre esse livro fantástico que é Paulo Estevão. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo provavelmente já leram o livro, né? Porque é uma obra importante da Lavra de Chico, dessa parte histórica, não querendo que as outras não sejam tão importantes, mas Paulo Estevão realmente ela é considerada como a maior obra de Chico com relação a esses momentos históricos que são abordados da vida de Jesus da igreja nascente. Bom, eu queria inicialmente, não sei, apenas a título de curiosidade, eu não sei se vocês têm essa informação, mas o médium Raul Teixeira, numa de suas lives, ele comenta como foi que este livro surgiu, né? Como essa história foi passada a nós pela psicografia de Chico Xavier. Ele conta que Emmanuel, que tinha em Paulo um grande benfeitor, se dirigiu ao apóstolo dos gentios, pedindo permissão para que ele pudesse transmitir a Chico Xavier a história de Paulo e a história de Estevão, consequentemente, a história da igreja primitiva. E Paulo aqueceu, e mais ainda, Paulo foi aquele que passou para Emmanuel as informações. E, por sua vez, Emmanuel, então, se valendo de Chico Xavier, passou a nós esta história maravilhosa. Então, nós temos aqui um livro, entre aspas, né, a três mãos, ou seja, há duas mentes, três mentes e uma mão, né? A mão de Chico escrevendo o livro Paulo Estevam. Então, apenas a título de curiosidade. Bom, eu gostaria de começar, pessoal, eu sei que o nosso tempo é muito curto, dado a grandiosidade do livro, que mereceria algumas horas para que a gente pudesse conversar sobre ele. Mas também me vali de algumas colocações, de de alguns outros vídeos que eu tive a oportunidade de assistir, falando do livro Paulo Estevam. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aqui uma. Só um minutinho que eu vou ligar aqui o meu. Aqui, já liguei. Normalmente, pessoal, eu não sei, eu tenho por hábito, quando pego um livro, ler o prefácio. Tem gente que não gosta de ler o prefácio, vai direto logo no primeiro capítulo e tal. Mas o prefácio, ele tem informações que são muito importantes e que nos levam a compreender melhor o que o livro vai nos apresentar. Porque o prefácio, além de ser uma síntese do que o livro traz, também passa informações importantes. Então, eu quero comentar rapidamente com vocês uma passagem do prefácio em que Manuel nos dá uma informação muito importante para nós, principalmente agora eu assistindo essa questão do SOS, né? Mais do que nunca, essa mensagem de Emmanuel aqui no começo do livro é muito importante.
Então eu separei ao longo do livro algumas passagens que valem a pena a gente ler para vocês, né? E fazer um breve comentário, se for o caso, tá ok? Então, o prefácio, Emmanuel nos diz o seguinte: queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? É uma questão que Emmanuel nos coloca, né? Mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, vocês vejam essa introdução de Emmanuel dizendo, né, que todos nós somos chamados ao serviço do Cristo, né? Todos nós temos, de alguma maneira, um ministério a cumprir. Então, eu ouvindo, né, esse trabalho do pessoal do SOS, a gente passa a entender ainda mais essa questão desse ministério a que nós somos chamados diariamente a executar, né? As nossas tarefas a serem executadas. E Paulo foi o grande exemplo para todos nós de como executar essas tarefas, de como realizar a sua missão. E um fato que chama bastante atenção é aquela questão de que o Paulo foi o vaso escolhido por Jesus. Vocês lembram desta passagem em que Jesus pede a Ananias que vá a Paulo porque ele era o vaso escolhido por Jesus. Então, pessoal, pretender a ser vaso é para cada um de nós de uma grandeza espiritual imensa. É de muita responsabilidade pretender ser vaso. Mas nós não podemos ser um vaso vazio. Esta que é a realidade. Nós temos que preencher este vaso como Paulo fez. Preencher com o líquido dos ensinamentos de Jesus, com o conhecimento que Paulo tinha, não só das leis de Moisés, como também o estudo que ele fez do Evangelho de Levi, que lhe foi dado pelo seu mestre Gamaliel. E então Paulo preencheu esse vaso com esses ensinamentos e este conteúdo. Então, é o que eu digo, para nós pretendermos ser vasos, é de uma grandeza imensa, mas de muita responsabilidade, com certeza. Querendo me valer também de um outro grande espírita, que muito se pronunciou a respeito de Paulo, o Haroldo Dutra Dias, que todos vocês conhecem,
ele, ele usou de uma forma bastante poética toda a trajetória de Paulo e de Estevão. E ele dividiu essa trajetória fazendo uma analogia com as estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Mas ele criou uma quarta estação que ele vem chamar de nova primavera. E eu utilizei essa divisão fazendo as minhas considerações sobre essas fases na vida de Paulo e Estevão. Então, nós vamos encontrar a primavera de Saulo e Estevão referente às suas origens e os caminhos diferentes que cada um teve até se encontrarem. Então, vocês lembram, né, de Gesiel, de toda aquele drama que ele viveu juntamente com o seu pai e a sua irmã Abigail, quando foram confrontados pela autoridade romana, que lhes destituiu do lar, que causou a morte do pai, que desterrou Gesiel nas galeras romanas, condenando praticamente à morte. Então, e paralelamente, Paulo já vivia mais uma vida completamente diferente, um filho de um homem rico, temente às leis mosaicas, que lhe deu toda uma educação primorosa, né? Porque Paulo, no caso Saulo, né? Ele a gente sempre fica nessa. Ele teve uma educação muito aprimorada, com mestres gregos, enfim. E Saulo se tornou um importante doutor da lei, ele seria o substituto de Gamaliel, seu grande mestre. Então, essa foi a primavera vivida por esses dois homens, completamente diferentes os seus caminhar, mas que fariam com que se encontrassem lá na frente em circunstâncias que nós conhecemos e que nós vamos abordar aqui nesse livro, né? Então, nós vamos encontrar no livro, pessoal, do capítulo 1 até o capítulo 5, na primeira parte, esta primavera, que vai falar de toda a origem, de todos os problemas, da vivência de Gesiel, da vivência de Paulo, de todas aquelas questões que o livro aborda de uma maneira espetacular, fantástica. Mas, nesta primavera, nesta estação, há uma flor na vida de Paulo, de Saulo e de Gesiel, na figura de Abigail. Esta é a flor desta primavera destes dois homens. E no capítulo 4, pessoal, na Estrada de Jope, é o nome do capítulo, nós vamos encontrar uma manifestação de Saulo para a sua amada Abigail, que nos dá uma ideia do íntimo que estava reprimido dentro deste jovem. Porque, apesar de toda a dureza do seu coração, ele tinha um sentimento dentro dele que seria a porta de entrada, podemos assim dizer, não só do Cristo, né, lá em Damasco, como de toda a espiritualidade que o acompanhou e o protegeu ao longo de toda a sua jornada, mesmo quando ele era Saulo, o poderoso doutor da lei, perseguidor dos cristãos. Então, pessoal, na página 74 e 75, eu quero ler para vocês essa manifestação de amor de Saulo a Abigail, e que demonstra este sentimento íntimo e que, para ele, né, exteriormente, era uma fraqueza.
mas ele sabia que interiormente aquilo era uma realidade na sua vida. Então, nós vamos encontrar na página 74 a seguinte afirmação de Saulo. Eu até acho que para as meninas, né, elas gostariam de ouvir dos seus amados uma declaração desta, tá? Porque realmente é muito bonito. Então, Paulo diz assim: dar-te-ei, por minha vez, meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e aos meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. Mas nunca traí o ideal divino que me vibra na alma. Olha só, hein? Mas nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera. Aí ele continua: quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Então, já era uma espécie de prenúncio de que Abigail seria uma benfeitora de Saulo, quando ele estivesse, então, convertido ao cristianismo. Ok? Bom, passando essa fase da primavera, nós vamos encontrar, então, o verão na vida de Saulo. E esse verão, ele vai do capítulo 6 ao capítulo 10. É uma época tórrida, né? Das perseguições cruéis aos cristãos, que culminaram com a morte de Estevão. Culminam com a morte de Estevão, com a conversão de Abigail ao cristianismo, pelas mãos de Ananias, e a ida de Saulo a Damasco para se vingar dos cristãos e, especialmente, se vingar de Ananias, que, segundo ele, havia enfeitiçado Abigail com aquelas ideias que ele tanto combatia. Aliás, o judaísmo considerava os adeptos do cristianismo como feiticeiros, e que não aceitavam aquela supremacia que, principalmente, Estevão, nas suas pregações, fazia com referência à superioridade de Jesus em relação a Moisés. Então, era para eles uma afronta terrível, né? Era uma afronta terrível. E outra coisa, Saulo encontra em Estevão um adversário terrível a ser combatido. Não só por defender essas ideias que iam contra a lei maior, né, a lei de Moisés, mas também por ouvir Estevão e todos os seus comentários calavam fundo no coração de Saulo, porque aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Ele, no seu íntimo, sentia já alguma coisa o incomodando,
E à medida que ele foi ouvindo Estevão, aquela coisa que o incomodava foi ainda se tornando mais perturbadora para isso. E nós não podemos nos esquecer que tanto Estevão como Paulo foram espíritos preparados na espiritualidade para as suas tarefas. Então, eles trouxeram com ele, né, todo um sentimento, toda uma intuição que se vê revelar depois, quando encarnados, sobre determinadas situações que eles vivenciaram e iriam ainda vivenciar. Na página 81, pessoal, na página 81, onde está a página 81, nós vamos encontrar Estevão falando numa pregação que foi, quem sabe, o motivo maior de Paulo ter pedido não só a sua prisão, mas também a prisão de Pedro e João, que também ocorreu, a prisão, né, dos três. E então, Estevão faz uma preleção que cala fundo em Saulo. Então, vamos dar uma lidinha aqui no que foi que Estevão falava. Ele dizia o seguinte: éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo evangelho do Cristo de Jesus. Ou seja, a imposição dos raciocínios feita pela lei mosaica. Tá certo? E pelo evangelho, eles se tornavam livres. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. E aí ele continua nessa pregação, que é longa, mas ele faz uma afirmação que foi fundamental para a sua condenação. Quando ele diz assim: Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Quer dizer, ele colocava o Cristo superior a Moisés. E para aquele doutor da lei, e para todo o farisaísmo, para todo o judaísmo, aquilo era uma verdadeira de um absurdo, era uma heresia, era algo que precisava ser combatido e exterminado. Eles precisavam exterminar aquilo que eles diziam ser um mal que iria contra as leis de Moisés, contra o seu profeta maior, que eles defendiam intransigentemente. Bom, e aí, pessoal, nós vamos encontrar toda aquela passagem em que Estevão, João e Pedro estão presos, mas pela intervenção de Gamaliel junto a Saulo, ele liberta Pedro e João, mas não abre mão da morte de Estevão. E gozado que Saulo, a gente depara, né, nas suas intervenções, que ele
desconfiava que o seu mestre Gamaliel estava impressionado com as ideias daqueles homens do caminho, com as pregações de Estevão, e interessados em ler sobre aqueles ensinamentos. E mesmo ele tendo, Saulo, aceitado o pedido de Gamaliel para libertá-los, para libertar os três, ele assim concedeu a liberdade a João e a Pedro, mas não abriu a mão da morte de Estevão. Quer dizer, ele queria, porque queria se vingar de alguma maneira de Estevão, porque ele se sentiu afrontado, né? Afrontado por alguém que pregava com tanto ênfase, com tanta magnetismo, como ele próprio, Saulo, pregava, porque ele era um grande orador. Então, pessoal, nós temos, na página 96 desse capítulo, deixe lá na página 96, em que nós vamos encontrar uma demonstração do orgulho de Saulo. É impressionante essa questão do orgulho de raça que estes doutores da lei, esses sacerdotes, tanto os fariseus como os saduceus, enfim, o orgulho da raça, né? E o orgulho pessoal. Então, é uma passagem que eu não pude deixar de demonstrar aqui, para vocês entenderem esse orgulho. Ele diz assim para Estevão: por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Olha só, ele honrou aquela pregação com a presença dele. Quer dizer, olha o orgulho que esses homens carregavam, né? Usando um termo do nosso tempo, né? Eles se achavam a cereja do bolo, né? Eles eram os donos da verdade, não aceitavam nada que fosse diferente daquilo que pregavam, e a sua posição na igreja, a sua posição no farisaísmo era absoluta. Lhe causava isso um grande orgulho. Nós temos depois ainda a morte de Estevão, que foi apedrejado, né? E, infelizmente, mostrando mais uma vez o seu orgulho, Saulo convidou a sua noiva, Abigail, a assistir àquela cerimônia, o que ela, claro, declinou do convite, porque haja um convite mais mórbido do que esse, né? Acompanhar o apedrejamento de alguém. E Abigail diz que iria ao término daquela execução. Há todo um capítulo reservado, pessoal, com relação aos encontros de Saulo e Abigail, que foram encontros de uma beleza extraordinária, em que eles demonstravam todo o seu amor, todo o seu apreço, toda a sua esperança quanto ao futuro. E que, infelizmente, acabou sendo interrompido com a morte de Estevão. Na página 165 desse capítulo 9, pessoal, eu quero compartilhar a vocês a seguinte passagem. Um minutinho. Eles não sabiam que era irmão, né, Fábio? Não sabia, até que Abigail
ao ver o irmão ali deitado num local já quase morrendo, né? É que ela então vem a descobrir que aquele Estevão, odiado pelo noivo, é o seu querido irmão Gesiel. Então, tem todo um desenrolar nesse aspecto, porque Saulo resolve romper com Abigail esse noivado, porque ele achava que desposar a irmã de um inimigo seria para ele, junto aos seus companheiros fariseus, seria algo impensável. Impensável. E ele abandona Abigail. Infelizmente, ele abandona Abigail e ela, claro, ficou toda sentida diante desta situação. Ela volta lá para Jope, para junto dos seus pais adotivos. Quem leu o livro lembra muito bem, né, da presença de Ruth e eu esqueci o nome do pai do pai adotivo. Ela volta então lá para Jope e lá ela, infelizmente, diante de toda aquela situação vivenciada com o abandono do amado, ela se entristece e acaba então adoecendo gravemente. E é nesse momento que ela então conhece Ananias, um pregador cristão que morava na cidade de Damasco, mas que andava por toda a Palestina, levando a boa nova de Jesus. Esteve em Jope, conheceu Abigail e passou-lhe os ensinamentos de Jesus, porque Abigail tinha interesse em saber, pessoal, aquela religião que Gesiel abraçara tão carinhosamente a ponto de se deixar morrer por aquele Cristo. Ela queria conhecer, e ela conheceu e se converte ao cristianismo através de Ananias. E quando Saulo vai lá tentar se reconciliar com Abigail, encontra gravemente enferma e já convertida. Então, há aqui na página 165 desse capítulo 9, uma citação que eu também quis deixar aqui para registrar, em que Saulo mostra aquele sentimento que eu falei no começo, que era antagônico dentro de si, né? Era alguma coisa que ia contrário às suas convicções, mas que tinha certa consistência no seu íntimo. Então, quando ele vê a amada naquela situação, então está aqui, experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração, generoso e impulsivo. Então, mais uma vez, deixa-se transparecer aquela luta íntima que ele vivenciava nesse confronto com o cristianismo, que lhe incomodava intimamente. Já não era nem mais uma questão externa, né? Já passava-se a ser uma questão íntima. O pai adotivo era o Zacarias, a Márcia respondeu aí. Zacarias. Obrigado, Márcia. Grande Márcia. Tem uma outra questão aqui,
em que ele fica sabendo de quem converteu Abigail, né? Então ele pergunta para a jovem: quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem ralado de angústia. E ela lhe responde, né? Que Gesiel veio lhe visitar. O espírito de Gesiel esteve com ela e mais ainda, ela falando para Saulo, que Gesiel lhe disse que Jesus esperava muito de Saulo. E vocês imaginem, para um pregador farisaico, para um doutor da lei, aquilo também foi um choque tremendo, né? Em ver que a irmã tinha visto o espírito do irmão que vinha lhe dizer que Jesus esperava muito dele. E ele fica, então, sabendo que foi Ananias que lhe converteu. Aí, pessoal, nós entramos no outono da vida de Saulo. E esse outono é uma estação que a gente sabe que se caracteriza pelas frutas, né? E é uma época em que Paulo, já começa a colher as frutas do seu trabalho apostólico. Mas antes dessas frutas, e o tempo passa, hein, Luiz? Sim. Vamos nos deter um pouquinho, rapidamente, pessoal, no momento da conversão, que é um dos momentos mais lindos, né, que o livro nos oferece. Ele percorrendo o deserto, indo a Damasco para se vingar de Ananias, perseguir os cristãos da cidade, e nessa caminhada pelo deserto, aquela preocupação, aquela inquietação, o atormentava muito. E chega um determinado momento em que ele tem o encontro memorável com a figura de Jesus. Né? Ele, de repente, é envolvido por uma luz intensa, cai ao chão de sua montaria e vê se aproximar a figura de um homem. E ele pergunta àquele homem quem ele era, quem sois, Senhor? E Jesus, então, lhe responde, eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Para Paulo, aquilo foi um momento em que ruiu por terra todo o castelo do seu templo farisaico. Ali não ficou pedra sobre pedra. Mas sobre aquelas ruínas, pessoal, sobre aquelas pedras, ele iria construir o templo maravilhoso do seu cristianismo, da sua tarefa apostólica em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu sei que o tempo urge, mas nós vamos, ainda nesse outono, ele ter determinadas situações, como a sua ida a Damasco, cego, porque ele ficou cego naquele momento, o seu encontro com Ananias, a cura da sua cegueira, a sua ida até a casa do seu amigo Sadoc, procurando compreensão que não encontra, a sua ida à sinagoga de Damasco, querendo pregar, achando que por ter um prestígio como doutor da lei, todos iriam ouvi-lo, lei do engano. A sua fuga de Damasco, como um verdadeiro ladrão, né? Fugiu dentro de um cesto, através dos muros da cidade. A sua ida a Jerusalém, onde ele encontra os discípulos da Casa do Caminho, que num momento tem muita desconfiança, mas depois acabam o acolhendo.
o conselho de Pedro para que ele se afaste de Jerusalém. Ele vai ao encontro do mestre Gamaliel, que recomenda que ele se retire para meditar sobre aquela sua nova situação, e ele vai para o deserto, onde lá ele encontra Áquila e Prisca, que são dois amigos queridos que vão acompanhá-lo durante toda a sua jornada apostólica. A sua volta a Tarso, procurando a compreensão do pai, e lá não encontra essa compreensão. O pai, inclusive, lhe dizendo: escolha a mim ou o carpinteiro de Nazaré, colocando-o numa situação terrível, né? Ele indo lá para as montanhas do Tauro, onde na caverna onde ele ficou, ele tem um encontro memorável com Estevão e Abigail. E é nesse encontro memorável, pessoal, que ele recebe, e vamos lá, porque eu faço questão de mostrar, ler para vocês, um minutinho só. Opa. Página 270, do capítulo 3, lutas e humilhações. Só um minutinho, porque eu estou aqui, que nem o nosso amigo da música no começo, que caía tudo, né, Luiz? Caiu tudo. Abigail lhe passa algumas questões que são fundamentais para todos nós. Então, Paulo, diante de toda aquela situação em que ele vivenciava, ele pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail lhe responde: ama. E aí ele pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, esclareceu a noiva, sorrindo bondosamente. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda, em um gesto de terna solicitude. E, finalmente, ele pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela lhe responde: perdoa. Então, pessoal, essas 4 determinações que Abigail lhe passa, Paulo leva até o fim de sua jornada como uma norma de conduta em toda a sua caminhada que iria terminar em Roma. Bom, pessoal, a sua jornada apostólica começa nesse capítulo, lutas e humilhações. Ele conhece Barnabé, que vai ser um companheiro espetacular em sua jornada, né? Levando a boa nova aos gentios. Ele conhece o procônsul Sérgio Paulo, um romano que foi benfeitor de Gesiel, e ele muda o seu nome para Paulo, não só numa homenagem a esse benfeitor de Gesiel, o procônsul Sérgio Paulo, mas também porque Paulo seria uma romanização do nome Saulo. E Saulo jamais quis deixar de ser Saulo, porque ele nunca quis esquecer o mal que ele fez para os cristãos no tempo em que ele era Saulo. Para que ele pudesse, a partir dali, como Paulo, fazer todo o bem
para se retratar perante os cristãos. E a jornada apostólica, em todas as suas viagens, foram de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, pregações, curas, incompreensão, açoites, apedrejamento. Esteve às portas da morte, mas ele, em momento algum, ele desistiu. Ele, nessa jornada, alquebrado, cansado, fundou diversas igrejas, e essas igrejas pediam constantemente a sua presença, e ele, inspirado pelo plano superior, ele passa então a escrever as famosas cartas, as epístolas, a todas as igrejas que requeriam a sua presença e precisavam de informações, de orientações, de questões que estavam sendo colocadas e que causavam muita incompreensão, muitas dúvidas. E foram as suas epístolas que dirimiram muitas destas dúvidas e ajudaram muito essas igrejas a se solidificarem nesse mundo cristão da antiguidade. E, finalmente, pessoal, nós chegamos à última estação, que é o inverno. O inverno rigoroso ao extremo, né? É nessa estação que Paulo conhece, então, a aproximação do seu fim, quando ele tem que voltar a Jerusalém, porque ele pretendia ir a Roma, mas antes ele tem que voltar a Jerusalém para resolver questões que estavam pendentes. Lá ele sofre um apedrejamento pelo Sinédrio, quase morre, é salvo pelos romanos, e nós podemos ver, pessoal, o quanto o cristianismo foi muito mais compreendido entre os pagãos do que entre os judeus. O paganismo foi muito mais amigo do evangelho do que o judaísmo. E nós encontramos nos romanos verdadeiros anjos da guarda de Paulo, o protegendo em diversas situações das mais difíceis. Pessoal, eu sei que o tempo vai passando muito rápido, mas eu quero falar da nova primavera, que é quando Paulo, infelizmente, né, ele chega ao fim através daquela morte injuriosa, sendo decapitado por Tigelino, que hesita naquela hora fatal, né? E Paulo, mais uma vez, mostrando a sua grandiosidade e o seu compromisso com o serviço, diz a Tigelino: cumpra com o teu dever. E o dever de Tigelino era decepar a cabeça de Paulo. Então, pessoal, eu quero dizer dessa nova primavera que é essa entrada de Paulo no mundo espiritual. Luiz, me dá mais um tempinho. Tudo bem? Então é o seguinte, pessoal. Porque é de uma beleza, algo emocionante esse encontro, esse encontro dele no plano espiritual. Então, diz assim, vamos lá. Depois de toda aquela situação em que ele desencarna de uma maneira violenta, né? E que ele se encontra naquela nova situação espiritual, né? Ele se encontra num local em que ele sente uma paz extraordinária. Ele tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais, como lhe foi possível, e orou, suplicando a Jesus
permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Ou seja, ele adentra ao mundo espiritual sem a visão espiritual. Ele estava cego como estivera às portas de Damasco. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como o fizera outrora, naquele lance inovidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. O apóstolo dos gentios, porém, identificando aquela voz bem-amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias, Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesse conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Mal despertara do seu deslumbramento, quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, em um só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe meu agradecimento. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre.